muito bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal pelo Instituto Português de Aromaterapia. Mais um episódio, mais uma convidada. Não, desta vez eu trago duas convidadas para estarem aqui comigo para falarem de um tema bastante interessante, ao mesmo tempo controverso, mas que vão perceber de certeza absoluta no final deste episódio o que é que eu quero dizer com isto, que é a utilização da aromaterapia mesmo em doentes oncológicos, perceber aqui esta integração possível, quando é que é possível, quando é que se calhar não é, perceber se isto é possível ou não na realidade, de utilizar soluções naturais, nomeadamente a aromaterapia, mesmo sendo um doente oncológico. E para falar sobre este tema, nada mais do que a Ana Tércia Mateus e a Jaqueline Oliveira para estarem aqui connosco. Vamos já conhecê-las de seguida, vamos já perceber quem são, porque é que estão aqui, mas vai ser muito interessante percebermos aqui toda esta integração da aromaterapia na oncologia, principalmente quando vocês conhecerem estas duas convidadas e perceberem o porquê delas cá estarem e porque é que faz todo o sentido de falarmos sobre este assunto com elas em específico. Então, antes de mais, muito obrigada por estarem aqui presentes neste episódio, Jaqueline e Ana Tércia, muito obrigada pela vossa disponibilidade de estarem aqui disponíveis para gravar este episódio e para trazermos este tema aqui para o podcast, que ainda não foi falado no Aroma Voice, ainda não falamos sobre a área da oncologia conjugada com a aromaterapia e agora vamos ter esta primeira oportunidade. E então, como estamos aqui três pela primeira vez, eu vou-vos dar a palavra de vez em quando vou aqui alternando entre vocês, vou-vos colocar algumas questões para conseguirmos aqui que o áudio seja o mais limpo possível também para quem está do lado de lá conseguir ouvir aquilo que nós estamos aqui a tentar transmitir ao máximo. Então, se calhar começo logo aqui pela Ana Tércia, que está logo aqui ao meu lado, no meu ecrã pelo menos, que me permite, Ana Tércia, gostava muito que pudesses apresentar e que pudesses falar um bocadinho sobre ti também para que possamos conhecer. Olá, Liliana, muito obrigada pelo convite. Para quem me está a ouvir, portanto, eu fui diagnosticada com cancro de mama em 2018, iniciei os tratamentos, depois de fazer mastectomia, e nessa altura eu senti um pouco perdida e que a medicina só por si não respondia às necessidades que eu tinha. Portanto, nessa altura iniciei logo um processo de formação em nutrição, que na altura fiz com o Gabriel Mateus, que é conhecido, o projeto Zafira, e essa foi uma das primeiras preocupações que eu tive. E de seguida fiz N formações, entre as quais aromaterapia, porque achava que nos óleos, e quem me trouxe para o mundo da aromaterapia foi a Jaqueline, que depois vai falar de seguida. Ela é que, portanto, nós encontramos-nos em tratamento na minha primeira sessão de quimioterapia, encontro a Jaqueline e depois nas nossas conversas que íamos tendo, ela falou-me na aromaterapia, que inicialmente eu estranhei e depois entranhei, como se costuma dizer. Portanto, uma expressão estranha, mas efetivamente a aromaterapia tem sido muito benéfica no meu processo também e no meu processo de cura, digamos. A aromaterapia, depois de iniciar ou ter feito o curso de aromaterapeuta, contigo, Liliana, um curso incrível, nós criamos aqui o grupo, o nosso núcleo de aromaterapia, que nos permite levar mais longe a aromaterapia e permite-nos chegar a mais doentes oncológicos. A intenção é poder, portanto, dar a conhecer outros doentes oncológicos como é que a aromaterapia pode vir a beneficiar num processo, contribui também para um processo de cura. Óbvio é que não vamos descuidar a medicina, não vamos deixar de dizer ao nosso médico que a nossa intenção é utilizar a aromaterapia como complemento e ainda assim alerto também que o facto de não termos conhecimento da aromaterapia devemos consultar o aromaterapeuta. Portanto, ou fazemos um curso e percebemos, ou workshops para perceber como é que utilizamos a aromaterapia, ou então
recorremos a um aromaterapeuta. Efetivamente, a aromaterapia tem sido muito benéfica na minha experiência. Eu posso partilhar aqui contigo uma situação muito particular. Eu tive, a minha pele colou, portanto, no processo de reconstrução do peito. Eu tive aqui uma aderência da pele à prótese e utilizei uma sinergia que tem sido muito benéfica porque está a libertar a pele da prótese. Portanto, é incrível. Sim. Esta foi a melhor experiência que eu tive. A par destas questões, temos as dores de cabeça, dores articulares, que podemos utilizar sinergias para minorar e para não estarmos a intoxicar-nos, salvo seja, com a medicação. Portanto, para aliviar um bocadinho a medicação, podemos recorrer a uma dor de cabeça, utilizamos um menta, dores articulares, uma sinergia para as dores articulares. E, portanto, esta é a experiência que eu posso passar enquanto doente oncológica e nos benefícios que me tem trazido. Exatamente, na realidade estás aqui, e já vamos perceber também com a apresentação da Jacqueline, mas estás aqui não só como testemunho de alguém que passou também pela utilização, pela doença oncológica diagnosticada e todo o tratamento associado, e para além disso também como testemunho de alguém que utilizou a aromaterapia, mas também estás aqui como aromaterapeuta na realidade, não é? Estás aqui também como alguém que depois de passar por este processo, depois de sentir na tua pele realmente que pode ajudar e que pode funcionar, acabas por aprofundar muito mais este tema para poder também de alguma forma ajudar os outros a ultrapassarem também alguns desafios que possam existir aqui no quadro da doença oncológica, que é muito vasto, não é? Porque não é apenas e só ser diagnosticado de qualquer tipo de cancro, é mesmo depois também tudo o resto que está à volta e tudo o pós-diagnóstico e pós-tratamento, em que a aromaterapia também pode dar aqui suporte, não é? E obrigada também por cá estares. Agora, Jacqueline, ainda não te conhecemos e também queria conhecer-te e queria que toda a gente conhecesse também. Podes então apresentar-te também? Olá, boa noite, Liliana e Natércia. Agradeço o convite e uma breve apresentação. Tenho 47 anos. Descobri a aromaterapia também após o surgimento de uma doença oncológica e, no fundo, quando procurava soluções mais naturais para um maior bem-estar físico e também emocional. Experienciei os benefícios da aromaterapia nesse meu percurso de recuperação. Foi numa fase posterior aos tratamentos que fiz, mas em diversas utilizações percebi o quão importante a aromaterapia estava a ser nesse processo de recuperação físico, nas dores, na parte também emocional. E decidi que tinha que aprender mais, decidi fazer várias formações na área da aromaterapia. Neste momento sou também aromaterapeuta certificada pelo Instituto Português de Aromaterapia, membro fundadora também desse mesmo instituto, aluna da Liliana Santos, não é? E considerando também que os conhecimentos adquiridos e os benefícios que experienciei podiam ser úteis a outras pessoas, achei muito importante partilhar esta experiência, tentando também chegar a doentes oncológicos, também sendo possível, nesta área em específico da aromaterapia, cada vez mais que as pessoas percebam em que é que consiste. Não estamos só a falar de óleos essenciais, estamos a falar de óleos vegetais, estamos a falar de idolatos, estamos a falar de uma multiplicidade de aplicações que é importante dar a conhecer também no nosso uso diário, inclusivamente uso na nossa casa, na nossa higiene pessoal. Portanto, há aqui uma multiplicidade de aplicações que considero muito importante que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa informação e que percebam os benefícios. Acrescentar, pronto, tenho também aqui algumas formações em fitoaromaterapia, psicoaromaterapia,
aromaterapia estética e também no curso com a Liliana de casa e famílias mais naturais. Estas formações permitem-nos aprender e, no fundo, também perceber que teremos sempre que aprender cada vez mais e partilhar esses nossos conhecimentos para ajudar cada vez mais pessoas. É algo que motiva. Relativamente à aromaterapia, usei em diversas ocasiões e situações e percebi os benefícios, inclusivamente na parte das dores, na parte da recuperação da pele, nos mais diversos usos, inclusivamente para queda de cabelo, questões práticas no uso em casa, em muitas aplicações, múltiplas aplicações. Sem dúvida, não é? Porque na realidade a aromaterapia não é apenas e só o tratamento, não é apenas só a terapêutica específica, pode ser também tudo aquilo que anda à volta, não é? E agora aqui, se calhar daqui a um bocadinho voltamos ao vosso caso em específico, aqui o que é que vos fez se calhar procurar a aromaterapia naquela altura, mas aqui ainda falando da junção destas duas áreas, da área da aromaterapia, sendo aqui uma terapia ainda não sendo regulamentada em Portugal como terapia não convencional, aqui ainda não é uma TNC reconhecida, mas na realidade, como é que nós conseguimos juntar aqui a aromaterapia à oncologia? Em que situações? Vou fazer esta pergunta agora a ti, Natércia. Em que situações é que, assim de uma forma muito simples, aliás, antes mesmo em que situações, deixa essa questão para a Jacqueline, para ti, Natércia, vou-te perguntar, no processo da doença oncológica existem imensas fases, não é? Existem diversas fases, vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de quadro clínico para quadro clínico, do tratamento que vai ser feito, quimioterapia, radioterapia, ou pode apenas ser a cirurgia, vai depender da situação, mas na realidade aqui, para que as pessoas que nos estão a ouvir possam compreender quando é que será que isto se junta, não é? Na realidade, quando é que chegamos aqui a um ponto de fusão entre estas duas áreas? Será logo no início, agora fazendo aqui, Natércia, fazendo aqui uma finta entre aspas, mas mesmo para que nos percebam de lado a lado, será que é logo no início do tratamento? Será que é a primeira coisa que eu vou fazer? Será que vou fazer durante o meu tratamento que o meu médico receitou? Será que eu vou esquecer o tratamento que o médico receitou ou que pediu aqui para o fazer e vou passar a aromaterapia? Ou será que vou esperar terminar este tratamento para pensar então juntar aqui soluções naturais a esta questão? O que é que tu dirias aqui às pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar já estão num diagnóstico, já têm um diagnóstico de doença oncológica, podem estar nestas várias fases na realidade? Quando é que será aqui útil para o doente poder pensar na utilização da aromaterapia? Então, olha, eu diria que existe o bem-estar emocional que em qualquer altura pode ser utilizado. Portanto, logo imediatamente a saber que tenho uma doença oncológica, existe uma necessidade de equilíbrio emocional. Portanto, vem a tristeza, vem o medo, então vamos lá equilibrar. E de que forma? Utilizando óleos essenciais para minimizar a ansiedade, o stress causado pela notícia, não é? Utilizamos também, depois quando começam os tratamentos, o cansaço, as insónias, portanto utilizamos também óleos essenciais para, recorremos à aromaterapia para minimizar esses sintomas. Portanto, do início ao fim, nós podemos estar a utilizar a aromaterapia. Para bem-estar físico, nós temos a questão das aftas, náuseas durante os tratamentos, questões com as unhas, questões de diarreia, de obstipação, enfim, dores articulares. Nós podemos recorrer à aromaterapia em qualquer uma das fases. Óbvio é que temos que ter em atenção sempre comunicar ao nosso médico a nossa intenção e de que forma, e utilizar sempre, portanto, um aconselhamento de aromaterapeuta, como eu já disse anteriormente, é fundamental. Eu reforço e parece que me estou a repetir, mas a questão é que estas duas questões são muito pertinentes. O óleo essencial mal utilizado, a aromaterapia, também pode não ser benéfico. E, portanto,
há que saber quais são as doses que podem ser utilizadas, de que forma é que podemos utilizar, se é por uso utópico, se é por utilização por inalação, enfim. Todas estas questões são pertinentes e se a pessoa não souber utilizar, portanto, recorrer a quem possa indicar. Exatamente, e aqui ajustar, não é? Aqui o grande papel do aromaterapeuta vai ser ajustar o tratamento, aqui, aliás, o aconselhamento da utilização dos óleos essenciais a cada fase do tratamento em específico. Como estavas a dizer, e muito bem, podemos utilizar praticamente desde o início do diagnóstico. Aqui a questão é que deve ser feita esta adaptação, se calhar numa fase mais numa vertente emocional que vai ser super importante, numa primeira fase poderá ser aqui uma primeira instância, e mais tarde com efeitos secundários, por exemplo, mas é importante, não é usar só porque tem um efeito secundário, vou usar qualquer óleo essencial, é perceber quais é que podem ser usados em cada uma das situações, não é? Porque existem imensas situações, quadros patológicos a nível de quadro oncológico diferentes, que vão poder determinar o que é que podemos usar e o que é que não devemos todo usar por segurança, não é? E depois também no pós-tratamento, aqui a parte emocional, que é mesmo muito importante, a parte também a nível cosmético da nossa pele, o cuidado da pele, o cuidado até mesmo de cicatrizes, o cuidado de situações de efeitos secundários do próprio tratamento, de efeitos secundários como, por exemplo, o envelhecimento da pele precoce, outras situações que podem ir surgindo. Na realidade pode haver aqui um acompanhamento, é preciso ter uma noção daquilo que se vai utilizar em que fase do tratamento, não é? Porque tem que haver esta adaptação, na realidade. Obrigada, Ana Tércia. Jacqueline, o que eu ia perguntar há um bocadinho era a questão de que em que situações é que, embora já tenhamos resumido aqui um bocadinho de uma forma breve, mas em que situações é que o doente oncológico deve pensar recorrer de facto à aromaterapia? Quais é que se calhar chamaria até alguns sinais de alerta, ou sinais aqui que o doente oncológico possa sentir que de facto é um momento de começar a pensar em soluções naturais e de começar a pensar, por exemplo, a recorrer à aromaterapia como um complemento e não como uma alternativa. Exato. Também começando por reforçar o que a Ana Tércia disse muito bem, a importância de ser sempre com o conhecimento médico e dessa sinergia de esforços, no fundo, para ajudar o doente oncológico. Porque uma das questões que nós temos sempre a noção é que cada caso é um caso, e não só para a medicina como para também a aromaterapia. E estar a usar um óleo porque alguém usa ou porque alguém disse que usava e fazia bem a esta ou aquela patologia é um grande erro, digamos assim, e não deve ser dessa forma. Relativamente ao uso dos óleos, e dos óleos, ou melhor, da aromaterapia, nós temos diversas situações, por exemplo, quando a pele está muito, muito seca devido a alguns tratamentos que são feitos, temos óleos vegetais que podem ser hidratantes, calmantes, e que ajudam, não é, nessa secura extrema da pele. Temos, por exemplo, um óleo essencial que é em difusão, é muito bom para serenar, para acalmar, como lavanda, gostifólia, como camomila romana, neste caso são dois, não é um, não é? Temos, por exemplo, também na cicatrização, muitas vezes, e não temos que usar muitos óleos, às vezes menos é mais. Óleos que podemos usar que ajudam na cicatrização, temos que também, nesse caso, usar sabendo as dosagens, porque há óleos que são bons para a cicatrização, mas se forem usados em excesso também pode não ser tão benéfico, como rosa mosqueta, em dosagens adequadas e em períodos específicos. Há aqui uma série lá está, de sinergias que podem ser feitas depois também com óleos vegetais e óleos essenciais. Relativamente à cicatrização também, a lavanda angustifólia é realmente um óleo essencial fantástico, não só na parte emocional, também ajuda na própria cicatrização. É um óleo, podendo não ser um óleo de primeira linha para a cicatrização, mas
acaba por ser um óleo muito regenerador. E às vezes nas mais pequenas coisas, nós temos uma queimadura que fazemos estamos a fazer um cozinhado e temos uma queimadura, não é? Nós podemos usar uma mistura de óleos vegetais com óleos essenciais, é excelente, é muito regenerador, e acaba por não estamos a usar nenhum produto farmacêutico, estamos a usar um produto mais natural que até a nível de cicatrização é fantástico, não é? E é esta busca, no fundo, por soluções naturais nas coisas mais pequeninas, na parte emocional, e depois também em determinadas fases, podendo ir um pouco mais além, percebendo qual é a patologia, que tratamentos é que estão a ser feitos e o que é que se pode fazer, até na parte de ajudar o sistema imunitário também aqui a ser reforçado e a ajudar a combater, a combater, não digo a doença, mas a combater os efeitos secundários de que muitas vezes os tratamentos nos provocam. Exatamente, é mesmo isso, é mesmo isso. E eu agora gostava de vos falar aqui de uma questão. Eu sei que vocês pertencem, eu sei que isto até é estranho dizer, eu também pertenço ao Núcleo de Oncologia, que a Ana Tércia já falou logo no início, que o grupo que se juntou dos aromaterapeutas do Instituto, que se juntaram para poderem aqui de alguma forma se unir e poder ajudar na sensibilização da utilização da aromaterapia segura pelo doente oncológico, e eu sei claramente que vocês têm um e-book que criaram dentro do núcleo, com todos os membros do núcleo, criaram um e-book com várias soluções, várias dicas práticas, objetivas, simples, mas com informação importante para que o doente oncológico possa começar então a ter aqui a utilização da aromaterapia de uma forma muito simples. E depois deixarei aqui o link na descrição para quem quiser saber mais sobre isto. Mas porquê que eu venho falar sobre isto? Venho falar sobre isto porque junto deste e-book existe um inquérito que está a decorrer, e até estava aqui mesmo a recolher alguns dados, e é sobre isso que eu vou fazer aqui uma questão. Então, neste inquérito existem cerca de 70% das pessoas que respondem a este inquérito mencionam que já utilizam a aromaterapia, e era mesmo isto que eu ia questionar. Ana Tércia, qual é que é a tua percepção, enquanto doente oncológico, enquanto aromaterapeuta, que tens em relação a esta abertura por parte do doente oncológico, esta procura, vou-lhe chamar mais assim, de soluções naturais, de complementos que não o sobrecarreguem com medicação, porque já sabemos que de facto aqui é algo que qualquer pessoa que esteja a fazer um tratamento mais pesado, entre aspas, vai tentar evitar ao máximo, é tudo o resto que possa acumular enquanto medicação, não é? Porque depois, às páginas tantas, é mais um comprimido para dormir, é mais um comprimido para o stress, mais um comprimido para a ansiedade, mais um comprimido para uma indigestão, e quando vamos dar por nós, a realidade é que já são muitos comprimidos ao mesmo tempo, com uma quimioterapia, com uma radioterapia por trás, a decorrer, e de facto existe aqui uma carga enorme que talvez, agora é isso que eu iria perguntar, o que é que tu achas aqui? Achas que os doentes oncológicos cada vez mais estão numa procura ativa de soluções naturais que os possam complementar em todos os desafios que vivem no dia-a-dia? Qual é que é a tua sensação em relação a isto? Eu julgo que a minha percepção é que hoje o doente oncológico não é um doente passivo, é mais ativo na busca de soluções que possam ser complementares à medicina. Portanto, não ficam, querem ter também um papel ativo na procura de outras medicinas complementares, e a aromaterapia enquadra-se muito bem, porque minimiza, como já dissemos anteriormente, a toma de medicamentos. Os efeitos secundários dos tratamentos são imensos, nomeadamente a nível de dores articulares acontece muito, dores de cabeça, as náuseas, enfim. E com a aromaterapia consegue-se minimizar, e já existe uma sensibilização, que acho que é a nível da comunidade, depois acaba por haver palavra que passa palavra, portanto, dentro da própria comunidade de doentes oncológicos, já se vai falando um bocadinho, eu diria que muito, a nível de vários temas. Podemos aqui também trazer reiki, mas estamos a falar de aromaterapia. Mas há outras procuras portanto, soluções que não fiquem só reféns da medicina. A medicina tem o seu papel na vida do doente oncológico, mas existem
outras terapias complementares que contribuem para a cura, digamos assim, ou para um caminho para a cura. A doença oncológica cada vez mais começa a haver uma sensibilidade de que está muito ligada com a questão emocional, então há que tratar a raiz do problema. E a medicina não vai à raiz do problema, trata, pode parecer mal interpretado, não vai à raiz, mas o que é facto é que por trás da doença existe uma condição emocional da pessoa, existe um indivíduo muito particular e único que tem que ser cuidado, tem que se conhecer e tem que perceber o que é melhor para si. Eu julgo que nesse aspecto o doente oncológico já começa a fazer essa procura do seu eu. O que é melhor para mim, o que é que eu posso encontrar que me possa ajudar mais. Já existe essa preocupação. Portanto, não vou estar só aqui dependente do que é o meu médico me diz, eu também quero uma procura ativa do que é melhor. E daí sermos surpreendidos com esses 70%, não sei se ficamos surpreendidos ou não, mas é bom que já haja, portanto, essa abertura. Julgo que tem mesmo a ver com o facto de haver essa necessidade de procura. Quando soube que estava doente, eu pensei logo, tenho que fazer formação, tenho que procurar mais. Eu quero também ser responsável pela minha cura, sei que sou responsável pela minha cura. É mais nesse sentido, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Em uma das formações que eu fiz, e a Jacqueline também me acompanhou nessa formação de psico-oncologia, foram-nos mesmo apresentados estudos científicos que revelam que efetivamente aqui a nossa condição emocional e a nossa visão sobre a doença pode, de facto, ajudar na taxa de sobrevivência num tratamento de doença oncológica, que realmente há uma influência direta daqui da perspectiva, da visão da doença pelo próprio doente, que vai influenciar, de facto, na taxa de sobrevivência e na taxa dos bons resultados de todo o tratamento. Portanto, existe aqui mesmo esta influência direta, não é? E se nós conseguirmos, de alguma forma, poder aqui usar algumas soluções naturais, nomeadamente os óleos essenciais, hidrolatos, que nos possam ajudar a melhorar toda esta nossa visão sobre a doença, todo o nosso aspecto emocional que vai suportar aqui a vivência desta doença, de facto, por que não é? Porque não aproveitar da melhor forma possível, mas por que não aproveitar? Jacqueline, a pergunta para ti é que neste inquérito também tivemos uma grande percentagem que diz que não recorreu, na realidade. E esta percentagem diz que não recorreu por desconhecimento. Ou seja, simplesmente não o fez porque não sabia que tinha essa possibilidade ou porque não sabia utilizar a aromaterapia. O que é que tu sentes aqui em relação a isto? O que é que tu achas que o aromaterapeuta pode fazer aqui toda a diferença, e o núcleo talvez também, com este conhecimento, com esta informação? E eu sei que o núcleo está a fazer, e eu acompanho claramente todo o trabalho de divulgação que vocês fazem, já fizeram imensos diretos, ainda há muito pouco tempo tiveram um direto com uma associação, já tiveram vários para trás, já existiram também artigos nas revistas que saíram sobre a área da oncologia, portanto vocês também têm este papel muito ativo nesta sensibilização, mas como é que acham que aqui o aromaterapeuta pode ajudar o doente oncológico nesta sensibilização, nesta informação sobre a utilização da aromaterapia? No fundo, fazendo uma abordagem de divulgação, cada vez mais, divulgar, no fundo, dar a conhecer, porque muitas vezes o não usar, há a percentagem que usa, e dentro dessa percentagem existem por vezes pessoas que nós não sabemos como é que usam, não é? Isso também é uma preocupação, e depois existe quem não usa por medo, por desconhecimento. Portanto, aqui é importante a formação e a informação. No fundo, dar a informação, fazer chegar a informação e a formação, para que quem usa possa usar sem medo, possa usar sem receio, será que estou a fazer bem ou não, e se a pessoa estiver formada e informada, não é? Pode ser uma pequena formação na área, mas que lhe permita usar com segurança, estar informada sobre os benefícios,
é benéfico, porque vai experienciar e vai sentir na própria pele, e nada como nós experienciarmos o bem que faz para podermos também, depois, é o passo-a-palavra, que é a nossa experiência positiva e fazer chegar realmente essa informação. E às vezes estamos a falar de coisas muito simples e há pouco tocaste num ponto muito importante, Liliana, tal como a Ana Tércia, aliás, as duas tocaram em pontos fundamentais que são importantes, que é a parte emocional. E a aromaterapia aqui tem realmente um papel fundamental, não só em tudo o que nós falamos, nas dores, na parte física, não é? Mas na parte emocional, porque aqui a psicoaromaterapia e todas as vertentes de utilização que podemos fazer, mas especificamente na parte emocional, os óleos têm uma influência muito, muito, muito importante. E estamos a falar de utilizações simples, em difusões, em um hidrolato que pode ser, e voltamos um pouco, já perceberam que sou um pouco fã da lavanda, mas é realmente um óleo essencial fantástico. Um hidrolato pode ser usado numa roupa de cama, um óleo essencial, o hidrolato de lavanda, um óleo essencial de lavanda que pode ser usado num difusor e que o que pode fazer na parte anímica evita medicação. Outros óleos essenciais com uma forte componente, no fundo aqui emocional, e que nos pode ajudar nessa parte, é realmente fundamental formar, voltando ao início do que disse, formar e informar nesta área. E assim podemos ajudar cada vez mais doentes, no fundo, cada vez mais pessoas. E sem dúvida aqui o acompanhamento pelo aromaterapeuta também vai ajudar nesta informação, porque não é só, uma sessão de aromaterapia não é só para fazer o aconselhamento, é para explicar como utilizar e como é que pode beneficiar ao máximo também daqueles óleos essenciais, ou daqueles hidrolatos, ou daqueles óleos vegetais, não é? Na realidade, portanto, também pode existir aqui este acompanhamento com a informação através do aromaterapeuta. Na realidade, vocês no núcleo fazem esse trabalho de divulgação excelente, através do e-book. Mais uma vez deixo aqui a dica que todas as pessoas que tenham interesse estão à vontade para fazer o download do e-book e ter acesso então a várias práticas naturais para o doente oncológico, através das vossas presenças na televisão, através de toda a comunicação que é feita à volta, e de facto o núcleo está aqui mesmo para poder ajudar e para poder responder a algumas questões que possam ter nesse sentido, e até mesmo outras parcerias que possam existir entretanto, que permitam esta maior divulgação, esta maior passagem de informação, por assim dizer, porque é muito isso que se tem feito em praticamente todas as presenças, é mesmo muita sensibilização ainda, ali o ponto zero, de perceber para que é que serve, como é que se pode usar, como é que não se pode usar, porque ainda se sente muito esta questão do desconhecimento que as pessoas reportam, que não utilizam mesmo por ou não saberem que existe ou terem medo de utilizar, não é? E aqui, sem dúvida alguma, que tanto o núcleo como qualquer aromaterapeuta pode ter aqui este apoio na informação ao doente oncológico também. Então, já estamos aqui mesmo no final do nosso episódio sobre aqui a aromaterapia e a oncologia. Na Tércia, queres deixar aqui alguma recomendação, alguma indicação específica a todos os doentes oncológicos ou familiares? Atenção, porque nós não estamos só a falar para o doente oncológico, não é? Na realidade há toda a família que está à volta e que também pode necessitar de apoio da aromaterapia, não é? Mas há aqui alguma mensagem que queiras deixar em especial a título de fecho do nosso episódio para os doentes oncológicos ou as suas famílias que nos possam estar a ouvir? A mensagem que eu posso deixar é para continuarem ou para terem um papel ativo na sua vida e num caminho de cura. Portanto, nós não podemos delegar nos outros um papel que é muito nosso, e a aromaterapia aparece também nesse caminho, não só, mas também. Portanto, cada vez mais responsabilizarmos pelo nosso processo de cura, responsabilizarmos por conhecermos mais, conhecermos o nosso caminho, o que é que efetivamente nos faz bem para ficarmos bem. E deixo aqui a mensagem, portanto, a Liliana vai deixar informação sobre o nosso site, o nosso e-book, para
Está também o nosso e-mail, questões que possam querer colocar, enviarem-nos. Portanto, é fundamental nós termos um papel mais ativo. E pronto, e por fim, olha, agradecer às duas que estão aqui connosco, que estamos a fazer um trabalho incrível. Muito obrigada. E olha, bem-ajam a todos. E sejam felizes e trabalhem nesse caminho que é uma missão incrível. Todos nós temos um caminho de responsabilização e na nossa cura, portanto, no nosso bem-estar. Ok. Obrigada, Ana Tércia. Jacqueline, tens aqui alguma mensagem especial que queiras deixar também a todas as pessoas que nos possam estar a ouvir? Que é muito importante esta busca por termos maior bem-estar físico e emocional, que dessa forma nós podemos tentar com soluções naturais também aqui minimizar muitos efeitos secundários dos tratamentos mais agressivos, mais ou menos agressivos, e isso é fundamental para termos aqui mais qualidade de vida. Cada vez mais a doença oncológica, a sobrevida é maior, ou seja, nós temos aqui uma doença que acompanha muitas vezes durante muitos anos, com muitos efeitos secundários, mas que se pode ter uma vida ativa, com qualidade de vida, se nós ajudarmos também o nosso corpo aqui a regenerar-se, a combater as suas dores, quer sejam dores físicas ou emocionais, mas que ajudando podemos no fundo também ser também veículos de esperança para outros doentes, que o possamos ser, que possam perceber que realmente existem efetivamente muitos efeitos secundários, muitas situações difíceis de enfrentar, mas que se enfrentam e que de forma resiliente e serena se vão ultrapassando os objetivos possíveis. Muito importante também o que foi referido em relação às famílias, porque o doente oncológico precisa de apoio, mas a família também precisa de muito apoio. E, efetivamente, a aromaterapia tem tantas utilizações que podem existir, tal qual como foi referido, até na parte cosmética, na parte de nos tornar, às vezes, uma pele mais luminosa, tão simples quanto isto. Ou seja, estamos a falar de algo que é, no fundo, importante, que tem aqui uma complexidade associada a que um óleo, por exemplo, um óleo essencial é um composto químico, mas com uma simplicidade muitas vezes muito grande, ou seja, de uma forma simples conseguimos ajudar-nos a nós, aos outros, e isso é fantástico, portanto, e temos aqui um caminho a percorrer. O Instituto Português de Aromaterapia está a fazer um trabalho fantástico e que vai continuar a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, conduzindo a que as pessoas também possam ter mais saúde. Isso é ter qualidade de vida, isso é fantástico. É mesmo. Aqui o papel ativo de cada um dos núcleos e o vosso é específico, aqui mesmo com o doente oncológico, de toda esta situação. É uma equipa, o núcleo é constituído por vários elementos, temos variadíssimas profissões e variadíssimas áreas de ação em cada um dos elementos, na realidade. Portanto, vamos lhe chamar um núcleo multidisciplinar, talvez, mas com várias áreas de ação, por assim dizer, e vocês as duas, de facto, também fazem parte do núcleo, são as duas, já tiveram as duas um diagnóstico oncológico, na realidade, já passaram pelo processo, tanto uma como a outra, mas para além disso temos outras pessoas também que trabalham noutras áreas e que também são aromaterapeutas, que depois aqui o que é aqui muito, muito pedido e muito feito dentro do núcleo é muitas das vezes aqui a análise dos casos, a terem aqui casos de estudo e perceber qual a melhor orientação para aquela situação em específico. Portanto, sintam-se completamente à vontade para contactar, para pedir informação, para pedir ajuda também se for necessário, para perceber se de facto faz sentido ou não utilizarem a aromaterapia. Claramente que eu diria que sim, mas caso a caso poderá ser feita essa análise. E perceber se é o vosso momento, se precisam mais de informação sobre isto, se de facto faz sentido ou não. Acho que pode fazer todo o sentido vocês poderem contactar o núcleo
núcleo e perceberem como é que isto pode encaixar de alguma forma no vosso tratamento, no vosso trajeto aqui, por assim dizer, após o diagnóstico da doença oncológica, que lá está, não é só durante o tratamento, que existe muito mais no pós-tratamento, que a aromaterapia também pode ajudar imenso e não é só porque terminou o tratamento que, ok, então agora já não preciso de nada mais da minha vida porque já está tudo tratado. Muitas das vezes a nível emocional a aromaterapia vai ser aqui mesmo um grande suporte para toda a família ou até mesmo para o doente. Portanto, não hesitem a entrar em contacto tanto com a Jacqueline como a Ana Tércia ou com o núcleo diretamente para que possam então esclarecer aqui algumas dúvidas. Também podem ter acesso ao e-book. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, portanto, todas as pessoas vão ter acesso a esses links, onde vão poder saber mais sobre o núcleo, onde vão poder descarregar o e-book, preencher o inquérito se quiserem também, e para além disso também pedir informações se for necessário. Portanto, deixo aqui também esta mensagem. Da minha parte, muito, muito obrigada, Ana Tércia e Jacqueline, por este episódio, por este tema, por trazermos este tema para aqui. De certeza que vai ser mais uma forma de chegarmos ainda mais a doentes oncológicos e a sensibilizarmos para esta possibilidade, na realidade, sendo que fica aqui mesmo em nota de letras grandes, que a ideia aqui não é ser alternativo aqui à medicina convencional, é mesmo ser complementar e não interferir em toda a medicação que já é aqui orientada pelo médico e todo o acompanhamento médico, mas apenas complementar com o conhecimento médico, claramente, mas isso depois tudo é falado em sessão, tudo é avaliado, tudo é decidido por onde é que devem seguir, qual a melhor solução para o vosso caso em específico e como é que poderão então comunicar ao médico da melhor forma possível e da forma mais objetiva para que o médico consiga perceber também aquilo tudo que vocês estão a fazer. Portanto, Ana Tércia e Jacqueline, muito, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Até muito em breve e a todos também que estão aqui a ouvir o nosso episódio, até muito em breve com um novo episódio. Até breve.